Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual de hoje. A gente vai mergulhar direto em uma realidade de altíssimo risco na medicina moderna, a interpretação de biópsias gástricas. Entender a fundo o que rola na mucosa do estômago não é só um detalhe de livro médico, sabe? É literalmente a linha divisória entre agir rápido e um diagnóstico que chega tarde demais. Para o pessoal da patologia, da gastroenterologia ou da oncologia, conseguir identificar corretamente esses tumores é um verdadeiro divisor de águas. Então, vamos juntos explorar a ciência, os dados e, claro, as histórias reais por trás do câncer de estômago. Certo, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. 1. O agente e o contexto. 2. A classificação de Loren. 3. O adenocarcinoma tipo intestinal. 4. O tipo difuso. E 5. O prognóstico e o alerta final. Para a gente ter uma noção real do peso desse assunto, olha só esse número. Mais de 90% das neoplasias malignas que afetam a mucosa do estômago são adenocarcinomas gástricos. 90%. Isso mostra o tamanho do impacto e a relevância massiva disso para a saúde pública no mundo inteiro. Não estamos falando de algo raro, não. É o dia a dia nos hospitais e clínicas. É o tipo de problema que exige uma atenção cirúrgica e um conhecimento super afiado. Bom, agora que a gente já entendeu a magnitude da situação, precisamos investigar onde tudo começa. Parte 1. O agente e o contexto. A mucosa do nosso estômago é um ambiente altamente ácido, bem hostil por natureza. Mas aí entra a bactéria Helicobacter pylori, que tem uns truques, digamos, brilhantemente destrutivos para colonizar esse espaço. Mais especificamente, as linhagens positivas para a proteína Ka. Mas o que essa tal de Ka faz? Basicamente, ela ativa os genes antiapoptóticos, ou seja, ela simplesmente desliga aquele mecanismo natural de morte celular programada e cria um ambiente pré-canceroso ideal. De quebra, ela ainda acelera a multiplicação das células num cenário cheio de inflamação. É a tempestade perfeita para o câncer dar as caras. Só que o câncer é uma doença multifatorial, não é? Além da bactéria, o ambiente ao nosso redor tem um peso gigantesco, principalmente em países em desenvolvimento, como aqui no Brasil. O risco dispara com coisas do nosso dia a dia, uma alimentação precária, o altíssimo consumo de conservantes artificiais e, um ponto muito crucial, o contato com fontes de água poluída. A infraestrutura de saneamento bate de frente com a prevalência desse tumor, provando que a biologia celular e as condições socioeconômicas andam de mãos dadas. Então, com todo esse cenário armado pelo ambiente e pela bactéria, como é que os médicos separam o que encontram no microscópio? Vamos para a parte 2, a classificação de Loren. Isso aqui ilustra de forma brilhante a essência do nosso tema de hoje, aquela clássica bifurcação no caminho. A classificação de Loren divide esse câncer em dois grandes subtipos. De um lado, a gente tem o tipo intestinal, que é muito puxado pela H. pylori e segue passos bem marcados, quase previsíveis. Do outro lado, o tipo difuso, muito mais obscuro, causado por vários fatores misturados e que não segue regra nenhuma. Saber qual desses dois caminhos o tumor escolheu é a chave absoluta para montar a estratégia de tratamento. Beleza, vamos entender o primeiro caminho, parte 3. Adenocarcinoma do tipo intestinal. Pensa nesse tipo como uma queima lenta que vai dando avisos. Ele evolui como uma verdadeira escadinha. Primeiro, o H. pylori chega bagunçando o ambiente e causa uma gastrite. Com a inflamação constante, o tecido se desgasta e entra em atrofia. Tentando se defender, o tecido muda a própria estrutura, o que chamamos de metaplasia intestinal. Subindo mais um degrau, a gente esbarra na displasia, que já é uma lesão pré-cancerosa clara. Aliás, os dados mostram que cerca de 31% desses casos chegam a apresentar uma displasia moderada. É só depois de subir todos esses degraus é que o câncer realmente toma conta. E como é que essa lentidão toda aparece no laboratório? O tipo intestinal costuma formar tumores grandes, volumosos e que criam glândulas muito bem desenhadas, por isso o nome intestinal. Essa arquitetura bem arrumadinha facilita muito a vida de quem está olhando pelo microscópio, permitindo bater o martelo sobre o tipo exato da lesão de uma forma bem mais direta. Exatamente por causa dessa escadaria longa de lesões, o tipo intestinal demora para se desenvolver. É por isso que, na maioria das vezes, ele aparece na faixa dos 60 a 67 anos de idade.
Sendo detectado numa fase mais avançada da vida e dando tantos sinais ao longo do tempo, o prognóstico desse tipo costuma ser melhor, ou seja, as chances do paciente são mais animadoras quando comparadas a outra variante. E por falar na outra variante, parte 4, adenocarcinoma do tipo difuso. Vamos ver como a coisa muda completamente de figura agora. O tipo difuso é caótico. Pelo próprio nome já dá para perceber. Ele se espalha, se infiltra fundo nos tecidos. Ele ignora completamente aquela escadinha bonitinha de gastrite e metaplasia que acabamos de ver. Sem nenhum desses sinais prévios de alarme, esse tumor age na sulichina e de uma forma incrivelmente agressiva. É uma verdadeira corrida contra o tempo para a medicina. E o que é realmente chocante nessa comparação lado a lado é o abismo que existe no perfil deles. Olha isso. Enquanto o intestinal aparece mais tarde na vida, o difuso ataca pessoas muito mais jovens, jogando a média lá para baixo, na faixa dos 45 a 59 anos. E como não tem aviso prévio, a agressividade do difuso vai às alturas. Sem contar que o intestinal a gente liga muito à bactéria e à dieta, mas a origem do difuso continua sendo um grande mistério, envolvendo fatores multifatoriais que ainda tentamos decifrar. Chegamos, então, à nossa parte 5, prognóstico e alerta final. É aqui que a gente precisa deixar as tabelas de lado e encarar a dura realidade humana. A agressividade do tipo difuso não respeita a idade nem o estilo de vida de ninguém. O material de estudo relata um caso de cortar o coração, o do melhor aluno da residência de anatomia patológica. Um rapaz super brilhante, no auge dos seus 27 anos, ele foi atingido em cheio por esse tipo difuso. Sem a doença daquele passo a passo gradual, ela simplesmente agiu no escuro e foi fatal. Uma perda trágica e dolorosamente precoce. O limite entre sobreviver e não sobreviver muitas vezes está na sorte de um exame de rastreamento. Tem um outro relato sobre um médico que fez uma endoscopia de rotina puramente por prevenção, sem sentir nada. Adivinha? Acharam o tumor logo no comecinho. Mas o preço que ele pagou para continuar vivo foi brutal. Uma gastrectomia total. Tiraram o estômago dele inteiro. Ele passou a ter que comer apenas papinha de bebê para sobreviver. Dá para imaginar o impacto? Isso mostra a fatura altíssima, física e mental que a pessoa paga, mesmo quando vence a doença. Então, o ponto crucial de toda essa nossa análise é exatamente este. Se temos pela frente um inimigo rápido, muitas vezes sem uma causa tão definida e que haja um silêncio absoluto, a gente simplesmente não pode sentar e espelhar o sintoma aparecer. Como é que o sistema de saúde e os profissionais da área podem mudar o jogo e priorizar o rastreamento precoce e as endoscopias de rotina? A prevenção, pessoal, não é só um termo bonito de laboratório. Como vimos aqui, ela é literalmente o único muro de contenção entre uma vida longa e um diagnóstico devastador. Fica essa forte reflexão para todos nós. Muito obrigada por acompanharem essa imersão de hoje e até a próxima.